Oi, gente! Bem-vindos ao canal Maria Joaninha Atelier. Eu sou a Milena Teixeira, artesã e professora aqui do canal. Nesse vídeo, quero falar com vocês sobre margem de costura. Talvez você que faça parte do canal, seja inscrito, já sabe sobre esse assunto. Mas tem muita gente que não sabe, tem muita gente que não viu. Então, por isso estou fazendo esse vídeo para você que está passando por aqui agora e nunca desvendou aí a sua máquina de costura, está começando a costurar, quer saber mais. Essa informação é bem importante e você vai ouvir demais, tanto na costura criativa como no patchwork, enfim, no mundo da costura. Você está vendo aqui duas sapatilhas ou dois calcadores da máquina de costura, um mais larguinho e outro mais estreito. É justamente essa pecinha aqui da máquina, ó, que você tá vendo no canto do vídeo. Ela apoia, pressiona e apoia o tecido para juntamente com os dentes aqui embaixo o tecido correr e assim concluir a costura, certo? A largura, quando a gente fala no calcador ou no pé da máquina, que você vai ouvir muito largura de pé de máquina ou costura de um pé de máquina, é justamente nesse limite do calcador. Quando a gente fala margem de costura de um pé de máquina, não importa se o pé vai ser mais estreito ou se o pé será mais largo. É um pé de máquina, o que significa que você vai posicionar, vamos supor que o papel seja o tecido, você vai posicionar o tecido sempre na bordinha desse pé de máquina e vai seguir dessa forma toda a sua costura na marcação desse um pé de máquina, que pode ser o largo ou estreito. O largo, que é quando a gente fala margem de costura de 1,5, é a distância geral aqui do pé, de uma ponta, de uma extremidade à outra. E quando bate a agulha bem aqui no meio, ele vai marcar 0,75 milímetros. Então, eu vou encaixar o pé da minha máquina aqui, que é o de margem de costura de 1,5, e vou fazer uma marcação na agulha para vocês verem. Pronto, já encaixei. E o papel, vamos supor que o papel seja o tecido. Quando eu for costurar, eu vou encaixar a borda do tecido, a extremidade do tecido, junto na extremidade do pé da máquina. Normalmente, as plaquinhas de máquina, elas têm umas marcações de costura para justamente você se guiar. E eu vou baixar a agulha para vocês verem que vai ser bem na metade desse 1,5 cm, que é o pé da máquina mais largo, ou a margem de costura de 1,5. Quando ela desce, ela vai no meio, que vai dar certinho o 0,75. E aí a gente vai costurar um pouquinho o papel, para vocês verem então o pé de máquina com margem de costura de 1,5. Vou tirar aqui para vocês verem, ó. Veja, cada quadradinho desse tem meio centímetro, ele foi um pouquinho mais para frente, se você for medir vai dar 0,75. Então, 0,75 mais 0,75 deu a margem de costura de 1,5. Se o pé da sua máquina é esse aqui de 1,5, normal, você vai encaixar e vai ver que a costura vai ter uma margem mais larguinha aqui. Se for um outro calcador, que é esse aqui mais estreitinho, que é bem usado no patchwork, você vai ver que o meio da agulha ele vai dar no meio centímetro, tá? Que é margem de costura de meio centímetro. Eu vou trocar o calcador, vou fazer outra costura para vocês verem a diferença de uma margem e de outra. Olha, nessa máquina de costura aqui, parece que a agulha ainda tá até um pouquinho menos do que meio centímetro, tá vendo só? Talvez seja uma questão de ajuste, que ela é mais antiguinha e eu tenho que ajustar a posição de agulha, mas o calcador que tem a margem de costura de meio centímetro, ele vai bater bem aqui no meio centímetro. E o calcador com margem de 1,5 vai bater bem aqui no 0,75. Agora, aonde dá diferença nisso? Dá diferença nos cálculos do tecido. Quando você vai no patchwork, por exemplo, se você tem que calcular um quadradinho de 5 e você tem que somar
mais a margem de costura, se for nesse mais largo, vai ser de 1,5, certo? E se for nesse mais estreito, vai ser de 1 centímetro. Então, é isso que faz a diferença aqui no tecido, né, que eu simulei aqui com papel, e no cálculo vai ser isso daqui. Então, você vai escutando essas coisas, para quem nunca costurou, parece um bicho de 7 cabeças. Mas depois você vai se acostumando e também tem máquinas modernas com outros calcadores, com ajuste de agulha totalmente mais modernos. Eu tenho uma máquina mais nova, fiz um vídeo esses dias, aqui no card você vai ver, onde eu mostro alguns calcadores, ela é eletrônica. Também tenho a reta industrial bem antiga, que só tem o pezinho de 0,5 centímetro e você tem que comprar os outros acessórios. Enfim, você vai descobrindo, mas basicamente essa é a informação que vai te guiar em qualquer máquina que você for costurar. Então, se você está passando por aqui agora e gostou dessa informação, deixa seu like que vai me ajudar muito no canal. De repente você sabe, mas tem alguém que não sabe, então compartilha com essa pessoa. Tchau!